Mas assim, essa história do chinês mudar os carros, eu tenho uma história, tem um tempinho ainda aí? Lógico, fica à vontade. Rapidinho do Marcão saiu, ele que fica enchendo o saco. do tempo que eu tava na Cherry. Quando que eu falei lá? Eu Vamos entrei falar pra de lançar- dentro ainda, dos produtos. Não, aqui. vou falar, mas essa história é legal. Eu entrei pra lançar o Tigo 2 que eu falei, né? E aí um dia me levaram Sobe pra... as perguntas aqui. Vamos lá, um dia me levaram pra dirigir, o pessoal que tava da qualidade lá e da engenharia, que tinha um time brasileiro junto com os chineses, eu entrei e eu era responsável para lançar o carro, e eles me pegaram e falaram, você já dirigiu o carro? Eu falei, não dirigi não. Você precisa dirigir o carro. Aí eu encontrava com outro, você já dirigiu o carro? Não, você tem que dirigir o carro. O terceiro que falou isso, eu falei, pô, me dá esse carro, deixa eu dirigir o carro. Por que vocês querem que eu dirija tanto carro, né? Aí fui dirigir o carro. E aí eu fui andar a fábrica em Jacareí, né? Eu saí, fui dirigir em Jacareí, fui para São José dos Campos. Em São José eu tava com o cara da engenharia comigo, ele me levou de malandragem num lugar que tinha uma ladeira. E aí ele me falou, era um carro manual, ia lançar o manual primeiro. E aí paramos, ele falou, para na ladeira. Aí parei na ladeira. Aí na hora que eu fui sair da ladeira, o carro não saía. Aí fritava a embreagem, saía fumaça e o carro não saía. O carro tinha uma relação de transmissão muito longa. Entendeu? Lembra em primeira? Em primeira. Mas por quê? Porque na China não tem ladeira. Não do jeito que a gente tem aqui. Isso em São José. Imagina se a gente vai para Minas, né? Nossa, na Pompeia. Bom, voltei para a fábrica, peguei o meu chefe chinês da minha área, né? Expliquei para ele. Esse chefe, inclusive, era um dos que não dirigia carro manual, só automático. Falei, vem comigo que a gente tem que dirigir o carro. Não, mas eu não dirijo carro manual. Não, mas você vai ter que dirigir hoje. Aí levei ele na tal da ladeira lá. Aí botei ele para tentar sair. Ele deixou o carro morrer várias vezes, porque eu não sabia. Aí uma hora eu fui tentar sair com o carro, mostrei para ele. E aí falei para ele, falei assim, não dá para lançar o carro com isso aqui desse jeito. Não vai lançar, esquece. Tá? Nossa, você tem certeza? Não tenho certeza, tal. Expliquei tudo para ele. Aí voltando para a fábrica, ele já foi no celular falando com o parceiro dele da engenharia chinês. E chinês falando entre eles, parece que estão brigando, né? E tava brigando mesmo. Aí chegamos, eu não tinha conhecido ainda, eu estava tão novo na empresa, que eu não tinha conhecido esse cara ainda, era o chefe chinês de engenharia. O meu primeiro contato que eu tive com ele foi para justamente falar que o carro não podia ser lançado. Então você imagina como ele foi meu amigo naquele momento. Né? E aí eles falaram em chinês, tal. Meu chefe falou, fala para ele o que você falou para mim. Eu falei, o carro não pode ser lançado. Mas como assim? Tal. Expliquei, convidei ele para dirigir o carro. Na época a Chery vendia um carrinho pequenininho chamado QQ. Lembro. Vamos fazer o teste com o QQ. Fomos com o QQ. Não, o QQ parecia que tinha os deuses empurrando ele na ladeira, né? Ele subia com uma maestria, né? Eu falei, agora sai com o Tigo 2. E o chinês sofrendo para sair com o Tigo 2, né? Conclusão, voltaram para casa, entenderam o problema. Quanto tempo você acha que é para uma empresa mudar uma relação de transmissão de um câmbio? Depende da empresa, Chuta aí, 2 João. anos. João, em 1 mês e meio estava o câmbio novo lá. Eles tinham já uma outra versão em outro país? Não. Ou eles adaptaram em cima daquilo? Montaram. Quando eu cheguei lá, o multimídia do carro mostrava chinês e inglês. E eles iam lançar desse jeito. Eu falei, não pode. Não, mas como não pode? Tem inglês. Não, e daí que tem inglês? O brasileiro fala português. E além do mais, tem um negócio que talvez vocês não saibam. No Brasil tem uma lei. Tudo que existe no carro que tem comunicação com o condutor tem que ser na língua do país. É mesmo? É. 2 semanas estava o multimídia em português. Sérgio Habib contou isso sobre o painel de um Jaque T40 ou T30, sei lá, que lançou. E corria ao contrário, igual o Agile, sabe? Sei. No anti-horário. Aí ele falou, pô, isso aí não tá legal, tal, não sei o quê. Ele falou, não, tá bom. Ele falou que em 4 dias o cara mandou o projeto. Aí ele falou, não, pô, eu gostei, quero esse aí. Aí, 2 semanas depois ele foi pra China, tava pronta a peça. E os carros que vinham pro Brasil já vinham com aquilo. É isso aí. Surreal. Isso, tô te falando de 2017. Imagina a velocidade que eles não têm hoje. Nossa senhora, imagina o que Entendeu? evoluiu. Mas voltando para a neta.